Olá! Novo Quiz apresenta 30 questões, que vão testar seus conhecimentos em língua portuguesa número 2. Para mais conhecimentos gerais, curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Está grafada corretamente. Resposta correta: empecilho. O substantivo masculino empecilho tem como primeira letra o E, sendo escrito com C e o dígrafo LH. Qual alternativa completa corretamente a frase? Resposta correta: menos. A palavra menos não existe. Sempre que você disser que algo está em menor quantidade do que o esperado, use menos. Exemplos: quero menos comida, por favor. Há menos meninas do que meninos na sala. Qual é a frase correta? Minha festa de aniversário foi uma ótima surpresa. Minha festa de aniversário foi uma ótima surpresa inesperada. Resposta correta: minha festa de aniversário foi uma ótima surpresa. Toda surpresa é inesperada. Se fosse algo esperado, não seria surpresa. Qual é a palavra correta? Pré-escola, contrassenso, extra-humano, semibreve. Resposta correta: contrassenso. Não utilizamos hífen nas palavras cujo prefixo termina em vogal e o segundo termo começa com R ou S. Além disso, lembre-se de dobrar o R e o S. Esse é o caso de contrassenso, que é a junção de contra mais senso. O primeiro termo termina em A e o segundo começa com S. Logo juntamos os dois e dobramos o S. Qual é a palavra correta? Sub-região, pós-graduação, microbiologista, semi-internato. Resposta correta: semi-internato. Utilizamos hífen nas palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa ao segundo termo. Esse é o caso de semi-internato, que é a junção de semi mais internato. Quanto ao uso do hífen, qual alternativa está correta? Ex-diretor, semi-analfabeto, copiloto, extrajudicial. Resposta correta: semi-analfabeto. Não usamos hífen nas palavras que têm o prefixo terminado em vogal diferente da vogal que inicia o segundo termo. Esse é o caso de semi-analfabeto, que é a junção de semi mais analfabeto. O primeiro termo termina em I e o segundo começa com A. Logo, como são vogais diferentes, nada de hífen. Segundo as regras de ortografia brasileira, para o uso do G e do J, escolha a alternativa correta. Resposta correta: lisonjeiro. Das alternativas, a única palavra escrita corretamente é lisonjeiro. Qual das palavras abaixo é sinônima de salutar? Salgado, sólido, benéfico, sombrio. Resposta correta: benéfico. Salutar é algo favorável à saúde, algo que amplia ou restaura as forças. Também pode ter o sentido de consolar, dar alívio, incutir força moral. O tratamento teve efeito salutar no paciente. A atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados é chamada de metonímia, assonância, prosopopeia,
antítese. Resposta correta: prosopopeia. Prosopopeia, ou personificação, consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Exemplos: as pedras andam vagarosamente, as árvores pedem socorro. Há um exemplo de prosopopeia em: o pé da mesa quebrou, o sol abraça meu corpo, tomei uma fanta na janta, chorou rios de lágrimas. Resposta correta: o sol abraça meu corpo. Neste exemplo, o sol apresenta características ou sentimentos humanos e, por isso, apresenta o uso da prosopopeia. Qual alternativa contém somente substantivos coletivos de animais? Manada e olival, revoada e réstia, ninhada e colmeia, fauna e flora. Resposta correta: ninhada e colmeia. Ninhada e colmeia são substantivos coletivos de animais. Ninhada, grupo de filhotes. Colmeia, grupo de abelhas. Qual alternativa completa corretamente a frase? Resposta correta: adiante. Diante tem o sentido de em frente a, de frente, enquanto que adiante traz implícita a ideia de movimento. Diante, em frente a. Adiante, ideia de movimento. Está grafada corretamente. Resposta correta: cabeçalho. O substantivo masculino cabeçalho é escrito com C cedilha e o dígrafo LH. Qual alternativa completa corretamente a frase? Resposta correta: adiro. O verbo aderir na primeira pessoa do presente do indicativo se conjuga dessa forma. Aderir significa fazer parte de alguma coisa ou demonstrar apoio. Exemplo: eu adiro a essa causa. Está acentuada incorretamente. Tabloide, próton, Grajaú, imundície. Resposta: tabloide. A palavra tabloide não leva mais o acento devido ao novo acordo ortográfico. A retirada do acento traz uma palavra de sentido diferente em técnico, reúne, árvore, árido. Resposta correta: árvore. Retirando o acento de árvore, tem-se a forma verbal arvore, primeira pessoa do subjuntivo presente ou segunda pessoa do imperativo do verbo arvorar, que significa, entre outras acepções, pôr em posição vertical, erguer. Está acentuada corretamente. Resposta correta: vi o carro à distância de 5 metros. Haverá acento se a distância for determinada. Sendo indeterminada, dispensa-se a crase. Exemplo: trabalhamos com ensino à distância.
Está acentuada corretamente. Resposta correta. Isto é de se pôr ali. O verbo pôr recebe acento circunflexo para não ser confundido com a preposição por. Qual é a frase correta? Ela comprou 300 gramas de presunto. Ela comprou 300 gramas de presunto. Resposta correta. Ela comprou 300 gramas de presunto. Se você estiver falando de grama no sentido de peso, então a palavra fica no masculino, o grama. Exemplo: esta torta pesa 500 gramas. Se você estiver falando de grama no sentido de capim, então a palavra é feminina, a grama. Exemplo: o gato está deitado na grama. Indique a alternativa que contém somente substantivos biformes: artista, chefe, testemunha, vítima, criança, gênio, tutor, cunhado. Resposta correta: tutor, cunhado. Os substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas de escrita, uma para o masculino e outra para o feminino. Tutor e cunhado são substantivos biformes, pois apresentam duas formas diferentes de escrita. Exemplos: tutor, tutora, cunhado, cunhada. Qual destas alternativas contém um substantivo heterônimo? Leão, leoa, menino, menina, homem, mulher, solteirão, solteirona. Resposta correta: homem, mulher. Os substantivos heterônimos são aqueles que apresentam duas formas de escrita, uma para o masculino e outra para o feminino, e são formados por radicais diferentes. Exemplo: homem, mulher, bode, cabra. Em qual obra encontramos a frase: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas? Quincas Borba, O Guarani, Estrela da Manhã, Capitães da Areia. Resposta correta: Quincas Borba. A expressão pertence ao romance de Machado de Assis, Quincas Borba, obra publicada em 1891. É um romance monofônico e psicológico que conta a história de Rubião, professor de Barbacena que herda a propriedade de seu amigo, Quincas Borba. Quando você diz que enterrou no dedo um alfinete e que limpou os braços do sofá, recorre a um tipo de linguagem denominada paródia, alegoria, catacrese, zeugma. Resposta correta: catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem que ocorre quando, na falta de um termo específico, utilizamos um outro por empréstimo a partir de uma semelhança de conceito. Exemplo: ela quebrou a asa da xícara. Neste caso, o uso da palavra asa é uma catacrese. Qual alternativa está correta? Resposta correta: esperei das 19 às 21 horas. Antes de expressões indicativas de hora, deve-se usar a crase. Exemplo: chegamos às 2 horas. Contudo, há que ressaltar que nem sempre o uso da preposição a é frequente, pois pode ocorrer o uso de outras preposições, tais como: estamos aqui desde as 20 horas. A reunião está marcada para as 15 horas. Mediante tal ocorrência, o emprego da crase é desnecessário. Escolha a alternativa correta.
Resposta correta: vou andar a cavalo. Haverá acento indicativo de crase na fusão da preposição a com o artigo a ou as. Neste exemplo, não há acento porque não há o artigo a na frase, e cavalo é uma palavra masculina. Qual alternativa completa corretamente a frase? Resposta correta: A. Perceba que essa frase tem a ver com o tempo e remete ao futuro. A pessoa ainda vai ser mãe, ou seja, é algo que ainda irá acontecer. Por isso, o correto é usar o a. Se por outro lado ela dissesse que já era mãe, aí sim usaríamos o a. Exemplo: sou mãe há 3 anos. Qual alternativa completa corretamente a frase? Resposta correta: medeia. Mediar segue a mesma regra que ansiar e odiar. Medeia, anseia e odeia. Exemplo: ele medeia a negociação com destreza. Qual alternativa completa corretamente a frase? Resposta correta: por quê? Se for uma pergunta, use porquê separado. Se for uma resposta, use porquê tudo junto. Em qual das opções a formação do plural dos substantivos simples está incorreta? Resposta: sonar, sonars. Nos substantivos simples terminados em R e Z, há acréscimo de ES. Exemplo: sonar, sonares. Algoz, algozes. Está acentuada corretamente. Multiuso, enjoo, ideia, item. Resposta correta: multiuso. A vogal U receberá o acento quando estiver sozinha na sílaba tônica ou se for seguida de S. Não será acentuada se mesmo sozinha na sílaba seguinte vier NH ou na sílaba anterior houver um ditongo. Pergunta bônus. Mitigar é o mesmo que intensificar, implorar, acalmar, enganar. Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz de língua portuguesa chegou ao fim. Se você gostou, não esqueça de curtir e inscrever-se. Muito obrigado por assistir e até o próximo Novo Quiz!